Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês o meu ponto de vista sobre ser um profissional generalista ou especialista. Muitos se perguntam se vale a pena já começar a aprender de tudo um pouco ou se especializar em uma área só. Baseado no livro Por que os generalistas vencem um mundo de especialistas, eu vou trazer para vocês o que o livro sugere e também o meu ponto de vista a respeito sobre esse assunto. E antes de iniciar, já quero te convidar a se inscrever no canal, dar o seu like, ajuda bastante na divulgação do canal, e também eu já tenho como feedback se vocês gostaram do conteúdo, eu posso trazer similares. Se você tiver outros conteúdos interessantes no qual deseja que eu traga aqui também, só deixar nos comentários. E outra coisa também bem legal para você que talvez não me siga, mas de antemão já deixo avisado que toda segunda-feira, às 9h30 da noite, eu vou começar lives ensinando e passando todos os meus conhecimentos a respeito para quem quer entrar na área de desenvolvimento de software. Então me acompanhem por aqui, eu vou estar ao vivo todas as segundas às 21h30. E se você quiser me seguir mais de pertinho, também estou lá no Instagram como Shirley Rios. Me sigam por lá, eu estou mais próxima, vocês podem também fazer perguntas, no qual eu posso tirar a dúvida de vocês mais rapidamente. Bom, o livro, este livro aqui, na verdade eu ouvi o audiobook, tem ele aqui no YouTube, então você dá uma pesquisa por ele, você vai encontrar vários, e ele fala muito sobre essa tal de se especializar ou ser bem generalista. Para quem está entrando na área de informática, principalmente mais especificamente para desenvolvimento de software, fica nessa dúvida de ser especialista ou ser generalista. Tem essa briga no mercado, mas só entrando no contexto, a gente já tem alto instinto ser muito mais especialista. Veja só. Então vamos supor que você vai numa farmácia e você pede um remédio para dor de cabeça. E o farmacêutico te dá duas opções. Uma opção seria um remédio especificamente para dor de cabeça e o outro é para dores em gerais. Então, você vai pensar, né, tipo, para que eu vou pegar um remédio para dor em geral se eu preciso resolver minha dor de cabeça? Acho que esse aqui vai atuar pontualmente naquilo que eu preciso. Então, a gente tem essa tendência em sempre recorrer a algo que é mais pontual daquilo que a gente precisa. Por um lado, isso não é ruim, porque a gente tem uma certa necessidade e também tem toda aquela questão, né, sei lá, dores em gerais, pode ser que ele ataque em outros lugares que não tem necessidade. Então, tem vários argumentos. Mas esse exemplo é só para mostrar para vocês o quanto a gente é muito guiado ainda pela parte especialista. Isso em várias áreas de nossa vida. Visto isto, a gente pode entender que, como a gente já tem essa pré-definição de que atirar para um alvo só é melhor, a gente, por algumas áreas, esse livro fala que faz sentido você ser mais especialista. Porém, a fórmula, no geral, ser generalista tem outros benefícios que um especialista não vai ter. Um especialista é aquela pessoa que tem exatamente especialização e conhecimento aprofundado em determinado assunto. Então vamos supor que você vai entrar na área de desenvolvimento de software hoje, e hoje em dia a gente trabalha com microserviços, com arquiteturas que não são monolíticas como antigamente, então a gente consegue dividir os profissionais para ficar bem específicos em uma área e que eles sejam bons naquilo. Então, a área de desenvolvimento de software se dividiu em back e front, coisas que antigamente a maioria era full stack, devido à arquitetura. Como essa facilidade de trabalhar com os profissionais especializados em um segmento, né, a gente chama em uma frente só, isso fez com que o mercado também aquecesse para trazer mais profissionais cada vez mais qualificados para uma determinada área. O lado ruim que eu vejo é que às vezes quando você se especializa muito em algo, você não consegue enxergar o todo. E às vezes isso prejudica na solução e na criatividade do profissional. Como assim? Se você tenta pensar uma solução do problema, às vezes a gente chega a fazer julgamentos. Não, isso tem que ser tratado no back. Ou então, não, isso tem que ser tratado no front. Quando a gente tem uma visão bem generalista do todo, mesmo sendo especialista em back, mas eu tenho um conhecimento não tão profundo, mas eu tenho um conhecimento no front, eu consigo detectar e ter melhor clareza de onde eu posso atacar.
da onde fica mais viável atacar aquele problema. E não defender baseado somente na minha especialização. Então o livro ele retrata justamente esse cenário também, que os profissionais generalistas, eles conseguem ter uma amplitude de conhecimentos no qual agrega muito numa solução final do problema. Isso facilita a criatividade, que a criatividade não está ligada somente na questão de artes, né? A gente sempre pensa nesse sentido, mas a criatividade em questão de resolução de problemas mesmo. Quando você tem um conhecimento geral, mesmo que não tão profundo das coisas, você tem como discernir aonde você pode atacar e aonde vai ficar mais viável fazer esse problema ser solucionado. Quando você é muito específico, visão muito reta, você não pensa tão fora da caixa, fazendo com que você defenda muito aquilo que é no qual você tem conhecimento aprofundado e é especializado nisso, e também gerando assim uma falta de clareza do cenário total. Isso causa uma certa solução inicial e a longo prazo ou médio você pode encontrar problemas maiores, porque você não conseguiu visualizar o todo, só visualizou aquele ponto específico. Então, ser um profissional generalista é muito bom, você conhecer do back, do front, por exemplo, na área de desenvolvimento de software. É interessante você ter um conhecimento mais aprofundado em uma e ter um conhecimento generalista na outra. Agora, quando a gente fala, estou entrando no mercado, então vou ser bem generalista, vou virar um fistech da vida, eu não aconselho, porque na minha época, quando eu entrei lá em 2011, na área, eu vi que é muita coisa para ser estudada, é muita coisa para a gente, aprender. E como eram sistemas monolitos, acaba que também era um pouco fácil de compreender os dois ao mesmo tempo, porque você trabalha com os dois simultaneamente, em paralelo, e no dia a dia você sempre vai trabalhar com back e com front, então os dois você está trabalhando e consegue absorver o conhecimento mais rápido. Hoje em dia, como são bem apartados, quando você mexe só no front, só no back, isso requer uma especialização, ao meu ver, porque se você pegar os dois ao mesmo tempo, você vai ficar com, acho que talvez até com medo ou paralisar, porque vai ser muita informação, muita coisa ao mesmo tempo, e você vai mexer muito a fundo em um só por um momento e depois no outro. Então não vai ser tão simultaneamente assim. E isso faz com que você se prenda nessa bolha e possa até duvidar da sua própria expertise para solucionar aqueles problemas. Quando você se especializa, por exemplo, eu vou entrar na área, eu acho que o front me dou melhor. Legal, você começa a trabalhar o front, começa a entender e se especializar melhor nele, mas não deixe que o back você falte conhecimento. Então estude pelo menos as partes necessárias no qual você precisa ter conhecimento ali no back, mesmo que não seja tão aprofundados. Outra coisa que ele fala e retrata no livro é que daqui, se a gente pensar no futuro e não no presente apenas, a automação ela faz justamente aquilo que é bem específico. Então, com a automação, a facilidade de tomar o lugar desses profissionais especialistas é bem maior do que um generalista. Porque um generalista ele vai saber se comportar em qualquer outro lugar ali que for mais viável para ele, por não faltar uma base de conhecimento ali daquilo que ele faz. Então, ser especialista corre esse risco de lá no futuro você também não ser tão priorizado, mesmo com todos os skills que você tem para aquele cargo, aquela função. Existe também o famoso profissional T, que é muito comentado, principalmente em empresas e principalmente na área de tecnologia, que são profissionais que têm uma qualificação melhor como profissional. Isso quer dizer o quê? O profissional T, a linha horizontal, seria as partes ali das suas soft skills, aquilo que você domina, além do que você é específico para aquilo. Então a parte vertical seria a parte da sua especialização, aquilo que você de fato domina e tem um bom conhecimento sólido sobre aquilo. E a parte horizontal seria daquilo que você não é tão específico e que você tem base de conhecimento para atacar. Então você tendo esses dois conjuntos, você consegue ser um bom profissional de mercado. E se você for somente especialista, você falta os outros complementos e isso já é uma garantia também de falta de oportunidades
para as áreas e principalmente para o mercado. No livro fala também que em 2013, lá no Reino Unido, eles fizeram uma pesquisa para saber o futuro dos generalistas e dos especialistas. Qual deles aí se dariam melhor a longo prazo? Essas pesquisas são sempre feitas do entendimento do que está acontecendo agora para o futuro. Uma delas foi: muitos generalistas foram originalmente contratados como especialistas, ou seja, você foi contratado como especialista e com o passar do tempo você foi se remodulando e se adaptando para outras necessidades. Sendo assim, você tomou conta também de outros tipos de conhecimentos além daquele que você tinha como especialista. E é bem isso que eu sugiro para quem está entrando na área: se especializa, mas não fique somente naquilo. Seja mais generalista e aprenda do todo também. A outra coisa é que habilidades generalistas são mais procuradas na hora de promover os funcionários. Isso é muito real. Eu trabalho na área há 10 anos e sempre, quando tem alguma promoção, algum desenvolvedor sobe de nível, de cargo, eles olham muito também, não só a parte técnica. Então não basta você ser o programador, sabe? Você também tem que saber se comunicar, tem que ter as softwares e hard skills ali andando conjuntamente uma com a outra, senão você não vai ter uma evolução bem significativa na sua área profissional. E possivelmente você vai conhecer profissionais que têm um baita conhecimento técnico, mas eles não são tão bons nas outras questões de comportamento pessoal, interatividade, falar com pessoas, comunicar e tudo mais. Então essa introspectividade do profissional de TI é muito conhecida, né? Muitos se falam também, a gente é bem introvertido mesmo, mas isso não pode ser uma barreira para a comunicação ser mais clara e objetiva com os demais profissionais. E o legal do livro também é que eles fazem várias pesquisas científicas também, e fala que quando você se especializa tanto numa área, você fica habitolado nela. E essa forma de falar habitolado é literalmente que você não sabe ter a visão panorâmica, né? Somente aquela visão reta e estagnada, que eles falam que é aquela visão que você não pensa fora da caixa. Tem até, eles pegam principalmente atletas e famosos e ficam fazendo comparações, tipo jogadores de tênis, que lá quando na infância eles sempre treinaram para ser jogador de tênis, o melhor jogador, e virou o melhor jogador, mas o ápice da sua carreira só se deu depois que, nos tempos livres, ele começou a praticar algum outro tipo de esporte, que depois ele pegou alguma outra técnica diferente que pôde auxiliar e trazer melhor performance naquela prática de tênis. Então, são coisas que eles falam que quando você está muito focado e muito centralizado numa coisa específica, você não consegue pensar fora da caixa, justamente a criatividade. Não consegue ter uma criatividade para fazer um pouco diferente do que todo mundo faz, que também é daquela área. Sendo assim, você consegue, quando você é mais generalista, absorver conhecimentos de outras áreas diferentes da sua, você começa a ter mais insights e colocar mais em prática até mesmo aquilo que você domina melhor, ficar melhor ainda. Então não é uma regra você ser generalista e não só especialista. Você pode focar apenas uma coisa que te faça, que você goste, que você faça muito. Mas você tem também que ter o conhecimento geral, isso é essencial para a sobrevivência de qualquer profissional, né? Tanto na sua vida profissional como pessoal, eu vejo que é algo que acrescenta bastante. A minha dica para você que está entrando na área é testar. O não, você já tem uma entrevista. Quando você está ali, você ainda não tem nenhum veredito que você passou. Mas o não já é uma certeza que você sabe que pode acontecer. Então, você tem ali em 50-50. Por que não arriscar, né? Por que não fazer, se arriscar mais naquilo que você deseja, demonstrar aonde você quer chegar e o que você tem para oferecer? Ser generalista é pensar dessa forma, pensar que não são as oportunidades que vão chegar no momento certo. Você é o momento certo, na hora certa, e você que faz acontecer aquela oportunidade dar certo ou não. Então agora você já tem aí a essência do que seria um profissional generalista e um profissional especialista. Basta você escolher aquilo que vai te trazer mais benefício. É claro que você não vai ser julgado se você quer ser um profissional super especialista, mas você tem que enxergar a longo prazo e o futuro.
o que é que a gente está almejando e o que o mercado está esperando de nós como profissionais de TI. Com certeza não é um profissional somente engessado em um tipo de linguagem específica ou um tipo de frente específica. Eu lembro que quando eu iniciei minha área, tinha muitos amigos que amavam umas linguagens bem específicas e o mercado começou a remodular e não estava mais dando tanta visibilidade para aquelas linguagens e eles só aceitavam propostas se fosse para trabalhar com uma linguagem específica. Isso fazia com que eles se limitassem ao mercado que estava em expansão, ficassem com projetos mais antigos e não com uma arquitetura mais atualizada e melhor, né, para você trabalhar e também de melhor performance. E isso te estagna, querendo ou não, de alguma forma. Então não se ingesse a padrões e não se ingesse a linguagens. Você pode gostar de uma linguagem, mas você tem que saber também ser flexível para aprender outras. E tecnologia, sim, vai mudar toda hora. Hoje o front pode ser feito de uma maneira e daqui 2, 3 anos já não é mais daquela forma. Então, o mercado muda, tudo muda. E se você como profissional quer ser bem remunerado e está sempre aí no mercado na ativa, você também tem que mudar. Então, espero muito ter ajudado com esse vídeo de alguma forma. Se você gostou e não deu like ainda, deixa seu like aqui, ajuda bastante. E se inscreva no canal, ative o sininho, toda vez que eu publicar, você vai ser notificado ou notificada. É isso, sucesso, bons estudos e até a próxima.